Grande alegria e o profundo mergulho em nossa memória que abrimos as cortinas para celebrar 3 décadas de uma história tecida com paixão, arte e dedicação. Há exatos 30 anos, em 10 de junho de 1995, com o apoio massivo dos mestres-salas, porta-bandeiras e apresentadores da época, a MESP-BESP nascia oficialmente, mas a sua alma, sua essência já palpitava meses antes. Foram sob as luzes vibrantes de um desfile das campeãs. Foi ali, em meio à apoteose do samba, que uma ideia floresceu, com um sopro de inspiração vindo do radialista Evaristo de Carvalho, que acendeu a chama em 2 corações visionários, os mestres Gabriel Martins e Ednei Mariano. De um simples lampejo, brotou a semente do que hoje é uma instituição grandiosa, um legado de dança, disciplina e um amor incondicional pelo pavilhão. A MESP-BESP não é apenas uma associação, é a guardiã de uma tradição, a escola de incontáveis talentos que ao longo dos anos honraram e elevaram a arte do mestre-sala e da porta-bandeira e porta-estandarte. Cada passo, cada giro, cada sorriso e um desfile carrega gratidão pelos sonhos que foram semeados e colhidos, pelo suor que regou essa jornada e pela inspiração que continua a ecoar nas quadras e avenidas. Este documentário é um convite para reviver toda essa trajetória, para sentir o orgulho que transborda em cada memória, a admiração por cada figura que contribuiu para essa construção. E, acima de tudo, a gratidão imensa por cada mestre-sala e porta-bandeira que, com sua arte, fizeram da MESP-BESP um símbolo de excelência e paixão. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a dança encontra a história e a inspiração se transforma em um legado eterno. Ô Gabi, na década de 90, né, que começou uma revolução grande, não só no quesito mestre e porta-bandeira, mas no Carnaval de São Paulo, né, que a Globo começou a olhar com outros olhos, a querer transmitir, querer comprar os direitos de transmissão. E aí teve uma situação que foi bem que aconteceu com você e com a nossa Vivi. Dos trajes das portas-bandeiras, porque antigamente as portas-bandeiras... Era à vontade, né? Todo mundo ensaiava de bermuda, né? E nas nossas idas para o Rio de Janeiro, que também era assim, e eu não sei hoje, mas antigamente era, elas dançavam de shorts, os meninos de camiseta regata, né? Era à vontade. E aí, mas quem me colocou isso na cabeça assim foi a Alice. A Alice falava, olha, mestre-sala tem que ser elegante, não pode ser de qualquer jeito, e porta-bandeira também. E aí a Vivi escutava bastante ela falando, né? Então, quando nós fomos escolhido casal do Camisa, nós vínhamos para o ensaio e vinha todo bonito. Ia numa festa, ia todo bonito, todo de terno, eu ia de terno, ela ia de longo. E aí, isso foi, né? O pessoal foi olhando e falou, caramba, né? Poxa, só nós assim? Então, não. Aí é que, graças a Deus, né? O pessoal todo foi entrando nesse ritmo. Aí que entrou o Abiê na nossa... aí entrou o Abiê. E ficou muito mais bonito e, assim, muito mais com a cara dos paulistanos mesmo, né? Exatamente. Porque a dança do mestre Sala e porta-bandeira daqui de São Paulo, ela vem de uma linhagem diferente da do Rio de Janeiro. Que é das confrarias, das irmandades, dos próprios cordões, né, Gabi? Exatamente. Então, e os homens sempre estilosos, as mulheres sempre estilosas. Então, tem até uma coisa assim interessante nesse sentido, né? De que
nessa introdução dessa roupa social na dança, talvez a Vivi foi buscar na ancestralidade dela, nas coisas que já tinha, inclusive, que você acabou de falar, escutada da própria Alice, né? Que foi uma grande dama, uma grande porta-bandeira do Império Serrano, toda essa vestimenta, como era a Vilma, como eram outras porta-bandeiras da antiga do Rio, né? A Dodô da Portela, nossa, quando ela viu a Vivi, um dia que nós fomos numa festa lá do mestre Dionísio, que até então eu conhecia o Dionísio, mas... E ele falava essas coisas de lá da avenida e tal. E aí nós chegamos lá e a Vivi estava toda, né? Ó, só fera do lado e ela, nossa senhora, Dodô, mocinha não, era a Vilma, delegado, bicho novo, todo aquele Elcio PV. Exatamente, Doris, né? Doris, nossa, aquela nata, né? E aí falei agora, a Dodô chega na Vivi e fala assim, deixa eu ver se você é porta-bandeira mesmo. Aí pegou a saia dela, levantou assim, para ver se ela estava com os shorts, né? Porque, pô, porta-bandeira não podia dançar sem estar com os shorts por lá. E aí, daquele dia para cá, Vivi nunca mais. Tem gente que no camisa, até hoje, nunca viu a Vivi de calça comprida. Até hoje. É impressionante. E não só no camisa, né? Mas em muitos lugares não a vê. Tem coisas que acontecem, né? Que as pessoas colocam e que acaba virando um projeto e acaba virando uma realidade, que é hoje a realidade, né? Tudo bem que tem umas que dão uma extrapolada. Outro dia eu vi uma porta-bandeira numa missa de São Benedito aí, que parecia que o peito dela estava para fora. Eu falei, mas aí não tem condição. Mas não foi ensinado assim. Não foi. Porque em 95, né, Gabi? No carnaval de 95, eu saía no Vai-Vai, tinha lá no Vai-Vai. Não, saía com a Cleusa, era minha sala da Cleusa do Vai-Vai. O Vai-Vai em 94 fez um desfile terrível, ruim pra caramba. E naquela época, só as 5 primeiras do ano anterior é que desfilava na apoteose do outro ano seguinte. E aí eu estava em casa, né, Gabi, escutando pela Rádio Gazeta, o Evaristo de Carvalho, um grande jornalista, grande batalhador do samba, né? Irmão da nossa parceira lá de embaixada, Dona Odete, né? E ele estava transmitindo, ele e o Zé Carlos Alvarenga, eu estava lá de casa, falei, vou ligar para lá. Aí liguei para lá e nesse instante eles estavam com você. O Camisa tinha acabado de desfilar e a gente começou um bate-papo sobre como estava indo os mestres e as porta-bandeiras daquela época. E a gente já estava tendo uma preocupação, porque a moçada estava querendo ir para balé, essas coisas de ficar levantando o pé, e estava meio esquisito. Esquecendo do fundamento da dança. Né? Da dança, né? E estava meio esquisito. Aí a gente começou a conversar e o Evaristo falou, pô, mas vocês estão preocupados em manter a tradição? Pô, por que vocês não fundam uma associação, né, Gabi? Exatamente. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma foto lá em casa desse dia, Ednei. Desse dia, olha, vai fazer exatamente 30 anos. Vai fazer não, fez. Fez, né? Porque o carnaval foi ele. Já era em fevereiro. 30 anos está essa foto. Que estou eu, o Zé Carlos, e falando assim, ele falando com o Evaristo e com você, e repetindo para mim, e eu, pô, aí você vê e tal. Que lindo. Sabe, maravilha, tá lá a foto, eu preciso mandar para você. E a Mestre Besp nasceu daí, né, Gabi? Aí a Mestre Besp nasce aí. Porque anteriormente eu já conversando com o mestre Dionísio lá no Rio, falando a respeito disso, e a respeito mais ainda daquele suporte que ele dava para as portas-bandeiras. Dava não, dá ainda, né? Para as portas-bandeiras, para o mestre Sala. E aí eu falei, puxa, a gente poderia fazer isso em São Paulo. Ele falou, por que vocês não vê lá, arrumam um local lá e tal? E aí, nesse dia, puxa, eu falei, beleza, é isso mesmo, vamos fazer. Aí, Dinei, e aí, vamos fazer? Vamos fazer. Vambora. Aí chamamos como é que chama? O Guedes.
que é o filho do Arnaldo, a Vera, Arnaldo, o Paulinho era Vera, mestre do Vai-Vai, era. né? Você no camisa, aí arrumaram um jeito A de me Nenê. levar para o Rosas de Ouro, porque o Jorginho estava doente, ficou doente. Ah, vamos levar o Ednei para o Rosas de Ouro. Saí do Vai-Vai para o Rosas de Ouro. Fechamos aquele trio, aquele quadrado das grandes escolas, porque aí quando falaram que a gente ia fundar uma associação, os presidentes ficaram... Os presidentes ficaram todos desesperados. Que isso, esses caras, pô, Gabi, Ednei, esses caras vão querer cobrar da gente para sair o pessoal na escola e tal. Foi um reboliço. Nós lutamos, mas aí nós tivemos o apoio do mestre Dionísio, que veio para São Paulo, trouxe o Adilson. Exatamente. O Adilson foi um grande mestre da Mocidade Independente. Nossa, Padre e assim, o Eduardo Basílio abraçou a causa. Abraçou. A Magali abraçou a causa. Tanto é que o nosso primeiro curso, em 96, foi na Magali. Fizemos uma festa, um primeiro encontro com o Dionísio em São Paulo, no Peruche, né? Mas o primeiro curso foi no Teresa Santos. Teresa Santos. Teresa Santos, então, eu olhava aquela mulher era uma entidade, né? Que era muito amiga de você e da Vivi, né? Eu falei, meu Deus do céu, Gabi, vamos trazer a Teresa Santos para nós. Ela era da Secretaria de Cultura do Estado. Cara, fizemos uma festa de posse lá na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Do Estado. Foi uma festa. Onde nasceu. Olha. E como a gente... O seu Basílio é que nos deu o primeiro pavilhão da MESP-10. Primeiro pavilhão. Sabe? São coisas que a gente não pode deixar de falar. Exatamente. E a nossa primeira festa do primeiro aniversário foi no Rosas de Ouro. Ele abriu a quadra para a gente, deu tudo o apoio para a gente. A gente fez a nossa primeira festa dentro da Rosas de Ouro, né? Foi lindo, lindo. Nossa, a gente lembra assim... emocionante, né? E pensar que já fazem 30 anos, né? Não é brincadeira. E a gente, nessa época, a Selminha, que é a mãe do Renatinho e da Fabíola, também fez parte da diretoria. Isso. Tanta gente, né, Gabi? Tanta gente. Que veio, o próprio Mercadoria, que era o diretor de carnaval do AMB, que montou a nossa primeira tenda em 1996. O Mercadoria montou a nossa primeira tenda para os casais se trocarem, porque então os casais se trocavam atrás do carro alegórico, aqueles que tinham dinheiro, né, vinha do hotel, esses negócios, mas era um sonho então, foi muita batalha, né? Tem um menino que a gente estava esquecendo, o Ronaldinho. Ronaldinho também ajudou. A Nena. Nena Caseta, a gente fazia reunião na casa dela. A reunião era na casa da Nena. E nessa época, quando eu fui para o Rosas de Ouro, eu já dançava com a Gilson em outras escolas de samba, no Tucuruvi. E a Gilson era a primeira porta-bandeira, né? O Jorginho ficou doente, ela ficou sozinha lá. E aí foi uma romaria. Vamos levar a Ednei para lá para o Rosas de Ouro. A Gilson, Maria Gilson. Falar da Gilson assim é complicado. 15 anos nós tivemos juntos, eu presidente, Gilson vice-presidente ali, mas a Gilson era 100, era aquela coisa que qualquer presidente queria ter a Gilson como vice. Exatamente. Né? E eu tive essa honra de ter dançado com ela muitos e muitos anos, né? De ser amigo dela, né? A gente pegava a Adriana, quando a gente saía no Tucuruvi, a gente empurrava a Adriana, essa negona que bota a bandeira da mancha hoje, a gente empurrava a Adriana no carrinho para subir para a escola do seu Jamil. A gente teve muita gente boa. E nesse caminhado, Dona Edna, esposa do seu Jamil. Esposa do seu Jamil, que senhora maravilhosa. A Dona Edna, olha, que Deus a tenha assim, ela deve estar uma estrela maravilhosa, porque o que foi aquela senhora... Exatamente. E a gente está falando da Dona Elza, né, da Dona Edna, porque o projeto da MESBES foi sempre fazer os cursos nas quadras de escola de samba. E quando a gente fez no Tucuruvi, a gente já chegava lá para dar aula, a quadra já estava prontinha, arrumadinha, ela arrumava tudo, era uma mulher fantástica mesmo, né? A esposa do seu Jamil.
O senhor Jamil também. Foi no Tucuruvi, foi a escola que a Mestre Best mais anos ficou. Desses 30 anos, nós fizemos, 9 anos nós fizemos curso lá no Tucuruvi. Foi. Aquele velhinho sempre abrindo as portas pra gente, mas também terminava o curso 5 horas da tarde, não vai embora que ele apagava tudo azul, vai embora daqui. Seu Jamil maravilhoso. Umas histórias bacanas, né, da nossa... E outros presidentes também. Exatamente. Tivemos aulas aqui, camisa... Mocidade, né? Com a Elaine, depois com a Solange. A Solange, nós ficamos 4 anos lá na Mocidade. Então, tivemos no Vai Vai. Tivemos no Vai Vai, tivemos aqui no Tom Maior. Exatamente, lembra que era perto do lado do cemitério? Lá em cima do Sumaré. E lá na Rosas de Ouro também, a gente fez curso também. Nossa, olha, Águia de Ouro, lá do Sidney também. Lembra? Era uma loucura, gente, porque o pessoal chamava, vem dar aula aqui, vem dar aula aqui e tal. Então, isso sem contar as nossas viagens, né? Porque no começo da Mestre Best, a gente, para implantar a associação, a gente viajou muito por esse interior de São Paulo, né, Gabi? Fazendo vários workshops, fazendo bastante amigos aí. Eu acredito que nós tenhamos deixado um legado de mestre-sala e de porta-bandeira. Hoje, eu não vou falar porque você ainda está no esquema, né? Ainda está, mas eu já não me sinto mais habilitado para fazer o que está acontecendo hoje, né? Porque realmente a coisa é evolução dos tempos, mas a evolução não pode tirar nossa tradição. E a gente está perdendo muita tradição, sabe, Ednei? Estamos perdendo. E isso é muito triste, né, Gabi? Isso é muito triste para a nossa dança, porque quando você começa a colocar elementos muito técnicos, que é fora daquela coisa que vem desde espontâneo, aí você fica numa situação difícil. Nós continuamos na Mestre Best a preservar a tradição, a passar o ensinamento, a contar a história, entendeu? Mas quando o cara sai de lá, ele tem a mídia. Ele tem a mídia. Ele acha que ele é mestre, que ele tem que ficar usando chapéu, que é coisa de passista. Ele acha que quando, né, que ele tem que depois que ele termina o seu trabalho de mestre-sala lá na frente, ele tem que ir lá rebolar na frente da bateria, entendeu? Que ele não é passista, não é rainha de bateria. E a porta-bandeira acha que ela tem que ficar bebendo, tem que ficar fumando, entendeu? Então, sabe? Mas esses ensinamentos não são passados pela Mestre Best. Esses ensinamentos não são passados pela Mestre Best. A gente ensina o básico. Hoje, nós temos lá no nosso curso crianças de 4 anos. A gente tem tanta criança, Gabi, olha aí, que a gente teve que dividir as salas em 2 etapas. O pessoal vai chegar e vai contar essas histórias aí para a gente, para o nosso povo. Mas, por quê? Porque todo mundo está querendo ser mestre de porta-bandeira. Mas se você vê um grandão, vê o Gabi fazendo umas coisas que não tem nada a ver com a dança do mestre da porta-bandeira, eu vou querer fazer, por quê? Porque o Gabi é referência. Ver Ednei fazendo coisa, porque Ednei é referência. As portas-bandeiras é a mesma coisa. Você vê a Ana Reis fazendo uma coisa errada, entendeu? Uma Adriana fazendo uma coisa errada, porque hoje elas são referência na nossa dança. Você lembra, na verdade, eu e depois nos outros cursos que eu fiz também aí, eu procurava não dançar, porque cada um tinha que ter a sua característica, não era copiar o Gabi, o Gabi dança daquele jeito, vou dançar igual a ele, não era, era para cada um ter a sua maneira de dançar, a sua maneira de proteger, a sua elegância, não é? Então, não era uma coisa tudo igual, com esses movimentos que hoje a gente está vendo, mestre-sala rodando, aí depois, tá maravilhoso, sincronismo, é isso, não é isso, entendeu? Aí eu começo a falar, eu me empolgo, não é isso, gente, mestre-sala
tem que proteger. A porta-bandeira. Buscar suas raízes, jogo frenético de perna, aquela coisa de capoeira, aquela coisa quebrada. Daqui a pouco, se o cara quebrar na avenida, vai perder ponto porque vai falar o cara tá torto. Né? Se a nossa dança vem da capoeira, Exatamente. do jogo de tiririca, E a gente pegava tem gente que nem sabe o que é. E a gente pegava o minueto para tirar sarro dos outros. Os Não, caras que nos escravizavam a gente na 6A, vamos apresentar aqui, entendeu? Minueto, simplesmente, a gente fala de minueto só porque o mestre Sala e a porta-bandeira não samba, ele baila, né? E aí são os trejeitos que ele vai pegar na sua porta-bandeira, etc. e tal. É isso, só isso, não é a dança de minueto que o casal tem que fazer. Mas às vezes a gente fala, mas aí eles falam assim, ah, mas fulano faz, ciclano faz. É o negócio que a gente falou, né? O modismo. Mas aí, Gabi, demos a nossa contribuição. Valeu. Para esse Tá documentário aqui da nossa associação. Né? Parabenizo aqui, né? você por ter continuado, porque eu, quando 15 anos de presidência, e depois ainda sem a Gilson, eu falei, não. Passei a bola, e aí você segurou, você, Zélia, e seguram, né? Exatamente. Então, eu tenho que te agradecer, tenho que agradecer muito o mestre Dionísio, porque, aliás, ele vai assistir, vai vou chorar. falar para ele. Vai chorar. Ainda tenho aquele como que fala quando a gente vai fazer uma entidade? Batistério. Não. Quando a gente vai fazer uma entidade, você tem que ter o Estatuto. Estatuto, exatamente. Está lá em casa, mestre, daquele jeitinho, bem guardadinho. Mestre Dionísio, grande mestre, Nossa Senhora. É um cara que a gente reverencia. E que está sofrendo também, né? Porque a modernidade, ela pisa no pé da gente. Mas assim, nós somos resistentes. Por quê? Porque nós tivemos um Gabi, nós tivemos uma Maria Gilson. Eita, saudade dessa nega, né? Ah, claro, é. Vambora. Valeu. Aquele abraço. Gente, parabéns para nós. Exatamente. Tá aqui. Parabéns para a MESP-DESP, quem vos fala é Mestre Manuel Dionísio, idealizador e fundador da primeira escola de mestre de porta-bandeira do Rio de Janeiro e tendo o primeiro núcleo nosso, São Paulo, que é a MESP-DESP. Quero desejar a vocês muitas felicidades, todo esse trabalho maravilhoso e por mais uma primavera merecida. E nós vamos estar juntos nessa, hein? Mestre Dionísio. Fui! É isso. Boa noite, povo lindo da dança. Diretoria da MESP, alunos, enfim, a todos os simpatizantes da arte da dança de mestre Sala e porta-bandeira, uma ótima noite e vamos mais uma vez brindar os 30 anos da MESP-BESP. Meu nome é Zélia Oliveira, eu sou aqui de São Bernardo. 1996, mestre André chegou aqui no morro do DR, aqui em São Bernardo, dizendo que ia ter uma palestra, né, sobre mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte, e aí eu era porta-estandarte, aí a presidente Jane pediu para que eu fosse participar, e eu fui no dia 16 de janeiro de 1996. Cheguei lá, maravilhoso, foram 2 dias, né, de curso, me preparando, porque é a primeira vez que eu ia sair de porta-estandarte, aqui no Bloco Gaviões do Morro. Foi ótimo, saí de porta-bandeira, de porta-estandarte, maravilhoso, e depois eu continuei o curso. Em 1997, continuei o curso, né, com o porta-estandarte, e foi maravilhoso, maravilhoso. Nessa época o curso era lá na Camisa Verde e Branco, né? Dona China, Sônia, Gilsa, muita gente boa, muita gente boa. E é isso. Aí em 98 fui convidada para sair no Tucuruvi, foi maravilhoso. Antes de sair no Tucuruvi, eu saí na Peruche, numa ala de mestre Sala e porta-bandeira, sabe?
E o meu mestre-sala foi o Castro, Rubens de Castro. Maravilhoso, maravilhoso. E sempre continuei na MESP. Lá eu fui aluna, fui tesoureira, depois instrutora, vice-presidente e presidente. Foram anos maravilhosos, de muito aprendizado, conheci pessoas assim maravilhosas, entendeu? E fico muito feliz que nesses 30 anos a MESP formou maravilhosas portas-bandeiras, mestre-sala, porta-estandarte. É rico, é muito rico e eu fico muito feliz. Tenho lembrança de muita gente da MESP. E bastante palestra. E aí eu, o Gabi, a Gilsa, a Ana Paula, né? Bastante gente. E a gente rodou muitos interiores aí, cidades do interior, dando palestra, dando curso na UESP, participei também com o Ednei, dando aula para jurados, né? Dando aula não, passando a informação do que eles iriam julgar, né? Quanto ao casal, quanto ao porta-estandarte. E é isso. E estou felicíssima pelos 30 anos da MESP. Eu quero parabenizar toda a diretoria, parabenizar os fundadores da MESP, parabenizar os alunos e principalmente, gente, os mestres-sala que eu tive a oportunidade de bailar com eles. Todos muito simpáticos, cuidadosos. Eu posso falar que eu fui uma porta-bandeira feliz, porque os meus parceiros, eles eram extremamente cuidadosos comigo, extremamente cuidadosos, sempre com um sorriso, sempre tratando muito bem de mim, com muito cuidado. E é isso. A gente se emociona, porque a gente vai passando um filme na cabeça. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por ter me permitido viver os momentos que eu vivi na MESP, as festas, até as broncas, que eu também, como aluna, eu levei bronca, viu? Das baluartes. Mas foram broncas assim que só foi crescimento, foi evolução, cada dia evolução. E hoje, eu assistindo, né, aos desfiles de carnaval, eu fico orgulhosa de ver casais que a MESP forma, casais que já passaram pela MESP, passando tão lindos na avenida, executando um bailado assim ímpar, sabe? E, e as porta-estandarte também. Elas estão toda poderosas. E é isso, gente. É isso. Estou aqui me segurando mesmo, porque é muita emoção, muita lembrança muito boa. Quando nós passávamos nas escolas de samba, a presidência, né, das escolas, sempre direcionando, né, um suporte para a gente, com harmonias da escola, pessoas envolvidas com as escolas, que também eu quero dar um parabéns para todas as entidades que sempre abriram as portas para a gente, com muito carinho, com muita dedicação, sabe? Realmente eram meses que a gente se sentia realmente muito em casa, muito em casa. No dia 10 de junho agora, eu desejo para todos os mestres-sala, porta-bandeira e porta-estandarte tudo de melhor na trajetória de vocês. Aonde quer que vocês estejam, qual a entidade que vocês estão representando, que vocês façam cada dia mais o pavilhão de vocês brilhar, brilhar. Esse pavilhão tem que abrir, ele tem que ficar lindo, ele tem que ser amado, amado. Todas as apresentações, todos os momentos. Um beijo a todos, felicidades, tudo de bom para você e a MESP, vida longa, com todo respeito. Olá, meu nome é Carla Coutrufo, eu sou vice-presidente da MESP-BESP, que esse ano completa 30 anos. De lá para cá foi um tempo assim bastante árduo, de várias dificuldades, várias conquistas, e hoje a gente pode colher o fruto de dizer: a MESP-BESP formou vários casais, vários dançarinos profissionais, porque eu considero
o mestre-sala e a porta-bandeira uma profissão. Por quê? Porque tem muitas pessoas que sobrevivem disso e passam também para outras pessoas, dão aula, fazem laboratórios, ensinando, passando a arte. E isso assim é muito gratificante. Eu vi se formarem portas-bandeiras e mestres-salas que hoje é o top. O exemplo, a Valesca. A Valesca foi minha mirim na Uni de São Lucas, uma criança pequenininha, e hoje é essa estrela do samba, da nossa arte. Temos também o João Carlos, que também começou pequenininho, está aí estrelando Águia de Ouro, sendo campeão pela escola, dando aula no Japão. Quer dizer, é muito orgulho a gente saber que a gente participou da formação dessas pessoas. Eu tenho foto da Paula Penteada, pequenininha, fazendo aula no Mocidade, e várias pessoas que eu não vou lembrar o nome. Eu tive a honra de ser convidada pelo mestre Ednei, quando eu estava, pelo primeiro ano que eu desfilei em 95, eu desfilei, aí eu não sabia muito, né? Fui eu e o Marcelo, que hoje é o mestre-sala da Mancha Verde, e fomos desfilar na Uni de São Lucas, a convite do presidente, que estava sem o segundo casal. Então, eu comecei ali, mas eu não tinha muita base. E como eu conheci o Ednei através de um amigo em comum, ele falou, olha, a gente está formando uma associação. E para não perder os costumes da dança, que a gente viu muita coisa acontecendo nesse meio termo e tal, eu falei, legal, eu quero participar. Nisso eu era uma pessoa que eu era do samba, né, mas não tinha base de fazer. Eu admirava os casais, mas não tinha base, não sabia qual era o fundamento de tudo. E foi assim uma aula, né? Eu comecei a ensaiar com o Ednei, com cabo de vassoura no quintal da Acadêmicos de Ipiranga, que era o Bertão, presidente, que agora é a Patrícia. E assim, de lá foi reuniões em casa de Gilson, reunião na casa de Nena, com pessoas que eram a nata do samba. Eu aprendi muito, eu ouvia muito. Eu me sinto privilegiada de ter convivido com essas pessoas na fundação da MESP e ter aprendido tanto, porque eu era totalmente leiga, né? Era uma menina entrando no mundo da dança. Eu tinha experiência de balé clássico, fiz balé clássico, mas a minha vontade era de dançar de porta-bandeira. E estandarte, né? Que eu fazia as duas funções. Eu desfilava num bloco, na TUP, e desfilava na Uni de São Lucas. Aí eu convivi com Teresa Santos. Teresa Santos era uma enciclopédia de samba, de ancestralidade. A Nena também, o Buiú, que não era da diretoria da MESP, mas ele contribuiu muito. Seu Mercadoria, o que a gente vai falar de Seu Mercadoria? Então foram reuniões de base assim que foi assim muita aula, né? E saiu essa criança, né? Que é a MESP. Foi fundada em 10 de junho de 95, na Secretaria da Cultura, né, a cerimônia, e tinha Dona Vera, seu Arnaldo, inúmeras pessoas, né, a Gilsa, enfim. Aí, depois disso, a MESP foi fazendo os cursos, era itinerante, passou em várias escolas, Vai, Mocidade, Camisa, Tucuruvi, Barroca. E foram muitos alunos, né, diferentes. Aí o que aconteceu? A gente sentiu a necessidade, uns anos para cá, de ter a estandarte, né? Por quê? Porque os blocos de rua estavam tomando conta do Carnaval de São Paulo. E a gente chegou na época para o presidente Cachito, a gente falou, Cachito, eu já fui estandarte, e a gente vendo os estandartes agora, a gente quer o quê? Valorizar eles, porque a estandarte não era tão valorizada, era aquela menina que vai lá, vai para a avenida, pega a fantasia e vai. Então a MESP-BESP começou essa ideologia de estandarte, tá? Junto com a UESP, aí era finado Roberto, finado seu André, Simone, Ednei, Gabi, a gente montou um regulamento. Foi uma briga na UESP, porque os presidentes não queriam gastar mais com o quesito e ter o risco de não tirar nota.
mas aí eles foram aceitando, entendendo a importância de valorizar a arte, né? De valorizar essas meninas que estavam começando, para elas terem vontade de ser estandarte, né? Não ficar só querendo ser porta-bandeira, porque a estandarte é o ponto máximo do bloco. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eles agora são avaliadas, brilham na avenida com o seu bailado. E ainda falta muito o quê? Para elas entenderem que elas precisam se profissionalizar, elas precisam se aperfeiçoar, né? Para elas também estarem participando mais de curso, participando mais do carnaval. Então a MESP-BESP está aí para firmar esses 30 anos, né, de muita dança, e eu desejo que esses 30 virem 60, virem 90 e vá embora. Olá, povo do samba e simpatizantes da nossa querida AMESP-BESP. Gente, estou aqui para falar um pouquinho desses 30 anos de AMESP-BESP. O que eu vou passar para vocês aqui é o seguinte: como eu cheguei na AMESP-BESP de aluno e hoje presidente do conselho da associação. Mas para mim falar um pouquinho de como eu cheguei na MESP-BESP, eu vou contar só rapidinho como que eu fui parar no samba. É uma história muito engraçada, é engraçado mesmo, porque assim, eu não era muito de carnaval, mas tinha um amigo meu, presidente lá da Cabeções de Vila Prudente, vocês devem conhecer bem essa escola, e ela estava tentando voltar lá para o grupo, para os desfiles, né? Ela estava ausentada. E aí, o que aconteceu? Numa reunião deles lá, eu estava presente para ajudar, ele falou assim: nossa, rapaz, eu estou preocupado. Eu marquei com uma pessoa ali para fazer um curso de mestre-sala lá e o menino não quer saber, não dá as caras. Peraí, você sabe que eu sempre quis ser mestre-sala? Eu posso ir no lugar dele? Ué, claro, pode. Então foi assim que eu comecei a arte de mestre-sala e porta-bandeira. Ou seja, existia o curso, né? E aí, que era o projeto Barracão, fui para lá, comecei, foi lá onde encontrei mestre Gabi, inclusive perguntei para ele como que era, como que não era, como que deixava de ser. E dali ele já me apresentou a MESP-BESP e falou: não, você pode, você consegue, todo mundo tem capacidade para ser mestre-sala e porta-bandeira, né? Vem lá para o nosso curso. Então foi aí que eu comecei na MESP-BESP, né? Passado isso, eu realmente até representei a escola, a Cabeções de Vila Prudente, mas logo em seguida, já frequentando o curso, já sendo aluno, recebi o convite lá da Colorado do Brás, né? Onde eu fiquei lá, permaneci lá por 10 anos como mestre-sala, tá, gente? E aí isso é uma coisa que eu aprendi, mas aprendi mesmo na associação, que você tem que ter a sua identidade, entendeu? E a minha identidade como mestre-sala foi na Colorado do Brás, tá? Dentro dessa jornada, fiquei 6 anos como aluno, diretoria me observando e eu já sempre me dedicando, sempre fazendo, sempre envolvido, vamos dizer assim, nas atividades da associação, né? Foi que aí eu recebi o convite para ser instrutor da Sala Kids, onde também permaneci lá por 5 anos dando aula. Aí você vai se envolvendo, se dedicando, e é isso que eu falo para vocês, né? A dedicação, o amor. E aí já passei a fazer parte da diretoria, não só como instrutor, como um dos diretores, né? E passados-se mais 3 anos,
Eu fui me envolvendo com os projetos da associação, onde palestras, até o próprio Galpão Camarim, tudo eu perguntava, como é que eu faço? É para ajudar? Não é para ajudar? E tava lá. Então é assim, a dedicação, o amor à associação, entendeu? Aí é isso que me levou a chegar aí à presidência do conselho da associação. E no que depender de mim, continuo aqui por mais 30, 60, 90, 120, por o tempo que a MESP-BESP existir, a gente está aí para se dedicar para ela. E é isso. Beijo, gente. Eu sou a Jaque, nascida e criada na Barra Funda, graças a Deus. É uma honra estar aqui para contar a história da MESP-BESP, os 30 anos, como a aluna da primeira turma, que era de 96. Eu sempre idolatrei e a minha diva master, que era a Vivi, eu não conseguia nem, assim, pequena criança no cavalinho do meu pai, me emocionando com ela, com o bailado dela. Algumas amigas ainda falam que eu tenho a mãozinha da Vivi para dançar. E ela que me inspirou. E no desfile de 95, que eu era da aula das crianças do Camisa, a minha mãe era destaque, composição da Magali. E no quintal da Magali, no Imirim, que a gente encontrou o Gabi assim passando, e a minha mãe, ai, minha filha quer ser porta-bandeira. E o Gabi falou, nós vamos abrir um curso de casais. E era o meu momento, que eu falei, uau, eu vou ser igual a Vivi. Porque é pequena e era a minha referência que eu tinha do que era ser porta-bandeira. E ela que me inspirou. Desde aí a gente entrou para a primeira turma em 96. E eu fui porta-bandeira mirim do Camisa, onde eu fiz a minha história, onde é a minha vida, e me abriu portas. E quem me abriu essas portas realmente foi a MESP-BESP, com as minhas referências, Dona China, a Gilsa, a Sônia e a Vivi, e poder aprender com todas elas hoje é um orgulho para mim, porque me abriu essas portas, onde eu recebi o convite para trabalhar com a MESP-BESP, junto com as crianças, para trazer essa base, que é a base da dança do mestre porta-bandeira, que a gente sabe que o carnaval evoluiu, a gente sabe que as coisas mudaram, mas essa base lá de trás, que eu trago delas, para mim é fundamental, é importante. Eu faço questão hoje de trabalhar com a Sala Kids, que é o futuro, e acho muito importante a gente poder passar o que elas passaram para a gente da forma da elegância, do respeito ao amor ao pavilhão. A gente sabe que tudo se profissionalizou, mas o amor ao pavilhão tem que prevalecer, e é o que eu tento passar para as crianças. A MESP-BESP é uma família para mim. Eu já tive questões de parar de dançar. Eu parei, na verdade, de dançar. E a MESP me abriu uma porta gigantesca, que é ser a instrutora deles. Graças a Dani Renzo, a gratidão, Diego e Jéssica, que me falaram, você vai sim, que você tem que estar lá. Como dizia a Maria Helena, embaixadora do Samba do Rosas de Ouro, ela me falou uma vez assim, você não pode guardar o seu talento numa gaveta. E eu guardei isso para a vida, levei isso para a vida com o meu talento guardado. Aí hoje na MESP eu consigo passar para cada um deles a essência da dança, o amor ao pavilhão e toda a base que a MESP me trouxe há 30 anos atrás. Eu tinha 11 anos, eu não sabia nada, e a MESP que me abriu essas portas, onde eu fiz a minha história dentro do Camisa, e hoje eu estou fazendo história dentro da vida das crianças. Oi, eu sou o Luiz Carlos, vulgo Luizinho.
Eu sou da cidade de Santo André e eu achava interessante, eu já fazia parte de escola de samba da cidade, de comissão de frente, de ala, e aí eu achava interessante ver aquelas duas pessoas fazendo reverência a uma bandeira, que eu não sabia que era uma bandeira, que depois eu via saber por que o pavilhão, esse nome pavilhão. Então eu vim por curiosidade, numa festa no Camisa, através de uns amigos, e eles conheciam o Gabi. Ele falou, eu comecei a conversar e eu falei sobre essa questão do mestre Sala. Ele falou, se você quiser vir com a gente vai iniciar um curso no Camisa, de formação básica, né, para mestre Sala e porta-bandeira. E em si, cheguei, e eu levava o pavilhão da minha escola, e assim comecei essa trajetória, junto à Mestre BESP. Eu falar um pouquinho também da questão do galpão. Havia-se uma necessidade de, além do curso, mas de dar um apoio aos casais, porque até então a gente sabia que os casais eles se trocavam carro alegórico, na rua ali, então não tinha essa estrutura. E junto à Liga, nós montamos a primeira tendinha. Do ladinho ali, era pequenininho, né? Em 96, e também as placas. Por que as placas? O que seriam as placas? É uma identificação para o jurado e para as pessoas que estão assistindo, né, para o público, aquele casal oficial, aquele que está defendendo a nota, aquele que está defendendo o manto sagrado, o ponto máximo da entidade, né, escola de samba. Então, o que era esse galpãozinho? Então, os casais chegavam ali e tinha toda uma estrutura de tudo que desse problema em suas fantasias, ali era feito. E são quase 30 anos de galpão de AMB. As pessoas chegam ali, os casais chegam ali com suas fantasias, ali eles deixam suas fantasias ali, podem fazer suas maquiagens, tem um aparato de... Tudo que der problema nas suas fantasias, ali pode se consertar para que possa entrar bonito dentro daquela pista. E esse trabalho de placa, e é uma coisa assim, para mim, é gratificante porque assim, ali a gente vê o desfraldar do pavilhão e a euforia do público, né, quando vê aquele pavilhão girando. E assim, dentro desse trabalho lá do galpão, então muitas pessoas nos ajudam, um trabalho voluntário. Então ninguém ganha nada, é simplesmente pelo fato de estar prestando um serviço ao ponto máximo, que é o pavilhão, né, dando apoio a todas as entidades que ali comparecem. E falando desses voluntários, vou lembrar aqui duas pessoas que fazem também um trabalho comigo dentro da pista, a Vanessa e a Vanusa, as gêmeas. Então está desde o início nesse trabalho de pista, de identificação por jurado. Então a gente pega o casal, o oficial, desce toda a pista, volta, sobe, pega de novo, isso a noite toda. A MESP, o galpão passou por vários espaços ali dentro do AMB. Então começamos pequenininho, uma tendinha, foi aumentando, passando para os outros lugares ali, né, que o carnaval foi crescendo, então foi ficando inviável ficar naquele espaço ali junto aos componentes. Tivemos também assim algumas situações inusitadas ali, né? Então nesses longos anos aí muitas coisas aconteceram. Passamos por chuva e passamos por perrengue ali, porque tivemos que levantar fantasia em cima de cadeira. Tivemos também fogos de artifício também, que batia nas tendas. Um fato lamentável também que aconteceu, assim,
quando a gente presenciou violência, né, com morte, isso durante os desfiles. Então, uma coisa assim difícil, mas passou. Além do galpão ali no AMB, no Polo Cultural, a MESP também faz um trabalho junto com a UESP, nos bairros, então dando toda assistência também, né, aos casais, né, às escolas dos bairros. Então, nesses 30 anos, é difícil você falar né, o que representa essa entidade, essa grande formação que muitos passaram, alunos que se transformaram em instrutores. E hoje nós podemos comemorar com grande êxito, lá em 95, essa associação que faz parte do Carnaval de São Paulo. Nossa associação. Quem sabe da minha história sabe o meu amor pelo carnaval, pela cultura popular e pelas nossas tradições que vêm há muito tempo. Eu tive a honra e privilégio e a responsabilidade de ser porta-bandeira da minha escola de samba, uma escola de samba de bairro, tradição da Zona Leste. Para quem sabe que essa função não é nada fácil, porque tem que ter disciplina, entrega, tem que ter beleza e tem que ter sincronia com o seu par para levar o nosso pavilhão. A gente até perde a identidade pessoal e vira o símbolo mais respeitado da escola. Acabou a Juliana, mas virou, na nossa chegada, a tradição da Zona Leste está chegando. O que me deixa mais feliz de estar junto com a MESP-BESP, que é a Associação de Mestres-Salas e Porta-Bandeira e Estandarte do Estado de São Paulo, é que eles resgatam a história de como surgiu o mestre-sala e porta-bandeira naquele período onde os negros e negras eram escravizados. E para mim faz todo sentido, né? Usar a relação da cultura e usar uma linguagem cultural era também uma forma de resistência para que pudessem montar estratégias para fugir daquela situação de fome e de violência. A MESP-BESP enxerga muito mais longe. Ela não fica só na dança bonita, ela vê a história, ela vê a tradição afro-brasileira, ela tem disciplina, ela também trabalha a resistência e vê essa cultura viva, pulsando nas avenidas e nas nossas quadras. Eu, quando fui vereadora da cidade de São Paulo, tive a honra de apresentar, junto com a MESP-BESP, um projeto de lei que cria o Dia de Mestre-Sala e Porta-Bandeira em homenagem à MESP-BESP e a todos e todas que mantêm essa arte viva no nosso carnaval. Essa lei foi reconhecida oficialmente pela importância dos artistas que são protagonistas da cultura e do samba. A MESP-BESP cumpre um papel fundamental na formação e preservação, na valorização desses profissionais e que garante que a arte não perca em nenhum momento a sua história, mas que se renove e que se fortaleça para que todos os nossos antepassados de geração em geração continuem fazendo esse trabalho. Eu me sinto parte dessa história. E hoje, como deputada federal, eu reafirmo, mais uma vez, o meu compromisso com a cultura popular brasileira. Vida longa à MESP-BESP. Viva aos nossos profissionais e todos aqueles que querem, ainda assim, levar essa nossa tradição, não só na avenida, mas também as nossas ancestralidades que o tempo todo nos ensina. Meu nome é Adriana Gomes. Tenho 44 anos, sou primeira porta-bandeira da Escola de Samba Mancha Verde e estou aqui para falar dos 30 anos da MESP-BESP. 30 anos que, assim, começou na minha casa, na minha sala. Eu fui testemunha ocular, né, de ter Gabi, Vivi, Eneidir, Teresa Santos, tantas pessoas que fundaram a MESP-BESP na minha sala, tomando café e falando de mestre-sala e porta-bandeira. E minha mãe encabeçando isso tudo, Dona Maria Gilsa, uma mulher que lutou muito para essa associação nascer e crescer. E eu era uma pessoa que ouvia as histórias, né? Porque eu não era porta-bandeira, não era nada. Mas eu estava lá, eu vi nascer, né? Então, para mim, é um motivo de muita emoção estar aqui falando
dessa entidade que nasceu na minha casa, das ideias, eles conversando. E minha mãe lutou muito por essa bandeira MESP-BESP, né? Minha mãe foi uma mulher que ela acolheu todos os que chegavam, os alunos. Ela era a mulher do café, né? A mulher do café. Mas eu acho que ela levava esse café como um momento de todo mundo se aproximar. Eu acredito que fosse isso. Porque era muita gente, né? De repente, virou um universo de mestre e porta-bandeira para criar, para cuidar. E minha mãe era a mãe de todos. Minha mãe foi mãe de todo mundo. E continua sendo mãe de todo mundo. E minha mãe falava de MESP-BESP todos os dias, pensava MESP-BESP todos os dias. Ela queria saber se aquela tal aluna, se ela estava bem, se estava tudo bem com ela. Ela tinha um cuidado, tinha um carinho por todos os alunos. Ela vivia a vida desses alunos. Então, assim, eu escuto histórias até hoje de alunas dela que ela ia na casa, tomava café, ia aniversário. Ela participava da vida dessas pessoas porque ela queria ver essas pessoas bem. Eu acho que a MESP-BESP para minha mãe foi um filho, acho que foi o terceiro filho dela, né, no qual ela foi criando os frutos da vida dela. Acho que foi a felicidade da minha mãe, foi a MESP-BESP. Tanto que até o dia que ela ficou doente, ela estava indo para um compromisso da MESP-BESP. E eu falei que eu não ia chorar. Acho que o fato dela criar essa história junto com os meninos, né? Os meninos que eu falo, o Gabi e o Ednei, acho que esse trio, ele foi tão forte, tão importante na vida dela, que fez ela brotar esse amor que acabou em mim. Porque eu não queria ser porta-bandeira, todo mundo sabe disso. Mas eu via esse amor tanto dela de criar essas pessoas. Minha mãe criou as pessoas, criou o Mestre Salas, criou os portas-bandeiras, criou apresentadores através da MESP-BESP, que acabou dando esse fruto em mim, né? Esse amor, esse carinho pelo pavilhão, pela história dos casais. Eu lembro de ela estar a gente teve várias, a MESP-BESP teve várias casas, né? De ela estar tirava a saia dela para emprestar para aluna. Aí a aluna veio, ai, pode ficar. Pode ficar. Minha mãe era mãe. Foi mãe de todos. Minha mãe amou isso aqui. Minha mãe amou a MESP-BESP. E a gente amou junto. A gente amou junto, todo mundo. E a MESP-BESP é uma grande família, né? Ela já foi criada uma grande família, né? Com todo mundo. E eu sou um fruto da MESP-BESP. Eu fui uma continuidade. E Maria Justa era isso. Maria Justa era amor. Era... Cada sábado, eu lembro dos sábados de curso, que ela já acordava acelerada, e água no fogo, e vamos lavar garrafa, não sei o quê. Hoje tem curso. É onde? Ai, é no Barroca. Vai ela lá e vai no Barroca. Café, todo mundo, ônibus, metrô. Mas ela ia com amor. As tendas do carnaval. Mãe, você está cansada? Você falou, não, mas as meninas precisam de mim.
Vocês precisam de mim, precisam da minha força também. A Mesp Besp e Maria Gilson. Essa é uma homenagem a todos os casais de mestre-salas e porta-bandeiras do nosso carnaval. Canta Mesp Besp! É com coração que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão, minha paixão pra vida inteira. A simplicidade é uma dádiva do céu que me fortalece. Trago as cores do samba, eu sou a Mesp Besp. É com coração que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão, minha paixão pra vida inteira. A simplicidade é uma dádiva do céu que me fortalece. Trago as cores do samba, eu sou a Mesp Besp. Muito respeito e glórias pra sempre esse manto sagrado. Por todo sambista ele é respeitado, formando casais por todas as regiões. Gira minha porta, é tão lindo o bailado envolvente da porta-bandeira. Sorrindo ela vem com elegância e leveza, e seu mestre-sala sempre a corteja. Ou seja, uma porta-estandarte, trazendo o seu lindo bailado, mas sempre mostrando a harmonia perfeita de um par. Gira minha porta-bandeira, gira a porta-bandeira, roda o seu pavilhão, mostra pro mundo a beleza e a arte da dança, brilhando feito um diamante, um encanto que paira no ar. Juntos no horário anti-horário, trocando o olhar. Mas gira, gira a porta-bandeira, roda o seu pavilhão, mostra pro mundo a beleza e a arte da dança, brilhando feito diamante, um encanto que paira no ar. Juntos no horário anti-horário, trocando o olhar. É com coração, é com coração que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão, minha paixão pra vida inteira. A simplicidade é uma dádiva do céu que me fortalece. Trago as cores do samba, eu sou a Mesp Besp. É com coração que eu defendo essa bandeira. És meu pavilhão, minha paixão pra vida inteira. A simplicidade é uma dádiva do céu que me fortalece. Trago as cores, eu sou a Mesp Besp. Muito respeito e glórias pra sempre esse manto sagrado. O todo sambista ele é respeitado, formando casais por todas as regiões. É lindo, é lindo, é lindo. É tão lindo o bailado envolvente da porta-bandeira. Sorrindo ela vem com elegância e leveza, e seu mestre-sala sempre a corteja. Ou seja, uma porta-estandarte, trazendo seu lindo bailado, mas sempre mostrando a harmonia perfeita de um par. Deixa girar, gira a porta-bandeira, roda o seu pavilhão, mostra pro mundo a beleza e a arte da dança, brilhando, brilhando feito diamante, um encanto que paira no ar. Juntos no horário anti-horário, trocando o olhar. Gira aí, gira aí.